Palmeiras enfrenta o Corinthians, quer dizer, no meio de uma decisão, né, uma fase decisiva de Libertadores, ainda tem um rival regional dos maiores. A gente tem esse confronto que mostra uma invencibilidade por parte do Palmeiras, né, a favor do Palmeiras, grande. São 7 jogos. Vamos aos principais fatos. A última vitória do Corinthians foi em julho de 2020, pela primeira fase do Paulista. Desde então, 7 jogos, 3 vitórias do Palmeiras e 4 empates. O título paulista, né, conquistado pelo Palmeiras nos pênaltis, está dentro desse período. E a goleada por 4-0 no Brasileiro do ano passado. Então, no total, nesse período, o Palmeiras fez 12 gols e sofreu 4. Mansur, o Silvinho não vai deixar fácil para o time do Abel Ferreira. O time do Abel Ferreira vai com uma escalação, a gente daqui a pouco vai discutir, mas vai com força total, deve com força total. O que se viu na última quarta-feira é o suficiente para ele ficar tranquilo, que ele já sabe o que fazer contra o Atlético Mineiro na próxima partida? Ou ele enfrenta um Corinthians que pode talvez simular um pouco um meio-campo do Atlético Mineiro? Estou dizendo isso já para trazer a informação de que os 4 reforços do Corinthians podem jogar juntos pela primeira vez. Treinaram juntos hoje. Grandes chances, Roger Guedes no ataque, no lugar do Jô, e o Mosquito na ponta, né? Você tem o William, o Renato Augusto e o Juliano ainda. Então, Gabi, para mim esse jogo deixa algumas grandes interrogações, né? Primeiro, qual Palmeiras vai vir diante da decisão da terça-feira? Aparentemente vem o Palmeiras muito próximo da sua força máxima. Talvez você tenha ali o Danilo no meio, não o Felipe Melo. Talvez você tenha uma entrada do Wesley, mas você não altera tanto a estrutura do time. E aí, a outra grande interrogação que fica para mim é como o Corinthians vai lidar com o casamento claro que existe entre o que hoje é a grande dificuldade que esse Corinthians em reformulação tem, e é uma dificuldade natural, que é a sua questão da recomposição defensiva, pela mudança radical de formação, de nomes, mas fundamentalmente de características de jogadores, imposta a partir da contratação dos jogadores e da entrada desses jogadores no time, diante do que é a maior virtude do Palmeiras. Você pode argumentar, o Palmeiras não conseguiu incomodar tanto o Atlético com seus contragolpes no jogo da Libertadores da terça-feira, mas ainda assim é um time que se sente mais à vontade nesse cenário, de defender mais atrás, recuperar a bola e ter uma reação muito rápida. Diante de um adversário que com essa nova formação vem tendo um pouco mais de dificuldade de transição defensiva e de pressão para recuperar a bola rapidamente após a perda, isso pode colocar aí uma armadilha. O Corinthians, para mim, hoje, ele vive um contraste, eu já falei isso, tenho até o medo de ficar repetitivo, mas ele vive um contraste entre circunstâncias, aspectos muito naturais do tipo de projeto que ele abraçou e as urgências do clube. É natural que quando você coloca esses 4 homens, no 4-1-4-1 do Corinthians, você coloca esses 4 homens novos, William, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, por trás do Jô, você muda demais as características, você precisa de um período de adaptação para esse time render, para esse time se compactar, para esse time reagir também sem a bola, porque com a bola a qualidade técnica praticamente garante que esse time vai criar. Mas, do outro lado, você tem um clube que precisa que a bola entre rapidamente, que os resultados apareçam, porque existe uma conta que precisa fechar. Isso não é tão simples. Acho que o Corinthians vive esse período de transição nesse momento. E se nesse jogo, sem o Gabriel, tiver o Cantilho à frente da defesa, vai ser muito interessante ver como esse time vai reagir sem a bola diante de um adversário que contra-golpeia muito bem. Ana Thaís, você acha que esse Corinthians vai não querer atacar esse Palmeiras? Você acha que a gente vai ver um espelho contra espelho, como a gente viu no jogo contra o Atlético Mineiro? Claro que são potências diferentes, são adversários diferentes, mas você tem um Palmeiras que costuma ser reativo, né? Muitas vezes entregar a bola para o adversário para controlar o jogo dessa forma, né? O adversário não chega na área do Palmeiras, fica naquele jogo de meio campo ali, né? Muitas vezes, o Palmeiras já fez isso algumas vezes com o Abel Ferreira, né? Agora, quando eu olho a escalação do Corinthians, né, do time que foi treinado, concordo muito com o Mansur em relação a esse meio-campo.
mas eu acho que ainda segue um time frouxo de marcação. Para você ter a bola, você tem que ter intensidade física, para você controlar o jogo e acionar o tempo todo. Isso. Juliano, Renato Augusto, o próprio William, para jogar com a bola tem que ter essa intensidade física que eu acho que o Corinthians não tem ainda hoje. E não tem uma proteção, pelo menos com esse time que foi treinado hoje, não tem aquela proteção na entrada da área, né? O bom e velho camisa 5. Talvez a entrada do Xavier ali pode ser uma alternativa. Amigos. Eu sou, maestro, eu sou a maior retranqueira que existe nessa emissora. Não tem ninguém mais retranqueiro do que eu. Eu sou uma mistura de Cholo Simeone com José Mourinho. Então, assim, se eu fosse técnica, meu time ia ser cheio de camisa 5. Não, maestro, eu acho que esse time, pela qualidade técnica, tem todas as condições de funcionar. Ele hoje vive, para mim, um processo de transição, porque o Corinthians era um time programado para ter um meio muito forte com menos qualidade técnica. Eu acho que ele está vivendo esse processo natural de mudança e aí, neste momento, ele tem uma dificuldade de reagir à perda da bola e se defender bem. Mas eu acho que no futuro, com o tempo, a qualidade técnica pode dar a esse time um bom funcionamento. Eu acho que, por exemplo, o detalhe, como vocês estavam falando a respeito da marcação, Ana, você sabe o que é? Esse time, naturalmente, com esse meio-campo e com esse cabeça de área, entre aspas, que vai ficar ali, eu acho que esse time não é um time que vai ter que fazer aquela marcação na saída de bola do adversário durante 80 minutos. Até pela questão física, né? Não vai se impor fisicamente. Mas se você fizer uma marcação de intermediária a intermediária, com a capacidade que tem Renato Augusto, né, de marcação, Juliano, o Guedes, você pode botar o Mosquito, pode botar o Jô, e você ainda tem um William, que eu acho que foi acima da expectativa, né, essa volta dele, em termos de rendimento, que vai subir de produção a partir do momento que fisicamente ele estiver melhor. Eu acho que você vai se tornar uma equipe compacta, com uma qualidade técnica muito grande e com poder de decisão e finalização desses homens que vão estar à disposição. Não vai dar para você jogar, por exemplo, como jogava o Flamengo de 2019, né? O próprio Palmeiras, que jogava marcando, sufocando o adversário, porque não vai ter condição. Mas que vai ter uma qualidade acima um pouco da média, é lógico que isso torna exatamente como disse o Mansur. É uma mudança de mentalidade aonde você tinha o Mosquito no início da temporada como o grande desafogo e o grande nome desse time. Eu falei há pouco que o Corinthians tinha acabado de treinar com o Gustavo Mosquito, não era? Com o Gabriel Pereira, na frente ali ao lado do Roger Guedes. Ana Thaís. Não, tem um outro detalhe que me chamou a atenção nessa escalação, que é a possibilidade do Roger Guedes jogar como um centroavante, né, no lugar do Jô. E o Gabriel Pereira de meia, né? Me corrigindo novamente. Jogando aqui. pelo lado, né? Exatamente. Atrás do Roger. Ou jogando pelo lado esquerdo, lado direito. Eu acho que é mais provável que o William possa jogar pelo lado direito e o Gabriel com o pé invertido. Agora, que há a possibilidade do Roger Guedes jogando como um 9 sem o Jô. Porque o maestro falava sobre essa questão da intensidade da marcação-pressão, embora não seja muita característica do Corinthians, o Corinthians precisa ter um pouquinho mais de pegada na marcação ali na frente, né? Quando perde bola, saída de bola, principalmente do Palmeiras, que usa os zagueiros, né? Tem ali toda uma mobilidade com os volantes vindo buscar muitas vezes o jogo ali atrás. Então, o Corinthians precisa ter um pouquinho mais dessa intensidade na marcação. E, claro, também a ocupação de espaço. Acho que talvez por isso explique o Roger Guedes, essa tentativa do Roger Guedes talvez começar jogando como um 9 e não um Jô. Acho que essa intensidade que o Corinthians não tem no meio-campo, o Silvinho talvez queira encontrar com os atacantes, né? Com a juventude do Gabriel Pereira e também com o Roger Guedes ali no setor.